O assunto do Saúde e Fé de hoje é poliomielite. Segundo pesquisas da Organização Mundial da Saúde, as Américas têm permanecido livres de casos de poliovírus selvagem por 27 anos. O último caso foi detectado em 23 de agosto de 1991 no Peru. Mas essa doença causa sérias consequências, por isso é sempre bom saber mais informações e se precaver de qualquer risco, minha gente. E para conversar com a gente sobre esse tema, hoje está comigo aqui no estúdio o médico neurologista, o Dr. Júlio César Pereira. Dr. Júlio César, entra aqui, doutor. Bom dia! Bom dia. Bem-vindo, doutor, né? Que alegria, doutor. Muito obrigado novamente por estar aqui conosco. As pessoas ligam, as pessoas esperam, as pessoas, elas acompanham o nosso programa. O senhor, traga aquele médico de novo. E o senhor foi uma dessas pessoas solicitadas, viu, doutor? Fico muito contente. Doutor, vamos sentar um pouquinho? Por favor. Poliomielite, doutor. Vamos separar essa palavra? Poliomielite, assim. It eu sei que é inflamação, Perfeito. doutor. Né? Aí aprendendo bastante. Polio. Polio quer dizer substância cinzenta. Polio, substância cinzenta. Mieli... Vem da medula. Medula. Então, uma inflamação da substância cinzenta da medula. Olha só, inflamação da substância cinzenta da medula. Aprendemos o nome assim. Agora, é aquilo que antigamente se dizia, doutor, assim, que causava paralisia infantil? Perfeito. Né? A poliomielite é popularmente conhecida como paralisia infantil. Uma doença que nossos avós, eles viam bastante e, graças a Deus, a gente não vê mais muito hoje em dia. Então, acomete, a pessoa nasce com isso, doutor? Ou seja, tem um fator hereditário, genético, tudo isso ou não? Não, ela é uma doença infecciosa. Ela é causada por um vírus, um enterovírus, chamado poliovírus. Ele tem 3 tipos, o tipo 1 e o tipo 3 são os mais comuns, né, que mais causavam essa doença. A gente desenvolveu vacinas para ele e por isso a gente não vê tanto essa doença hoje em dia. Então é uma doença adquirida, doutor? Infecciosa, altamente contagiosa. Contagiosa, doutor? Isso, exatamente. Como é que é o processo de contágio? Por ser um enterovírus, ele fica alojado no nosso sistema digestório, boca, intestino, reto, ânus. Então, o ciclo de transmissão dele é oral-fecal. Então, a gente se contamina com alimentos mal lavados, com falta de higiene, de contato pessoa a pessoa, né, com uma pessoa portadora que vai transmitindo de um para outro. Ok, esse vírus massa cinzenta na medula, a gente contrai, está no sistema digestivo, mas Perfeito. ele vai lá para a medula? O que acontece? Quando você tem o contato com o vírus, ele se aloja no nosso intestino e cai na corrente sanguínea. A partir desse momento, ele tem uma predileção por essa parte da medula que a gente falou. E aí ele causa uma inflamação dessa região, causando todos os sintomas decorrentes dessa doença terrível. Agora, doutor, eu sei que o senhor esteve aqui outro dia falando sobre meningite. Perfeito. Aprendemos que meningite é essa membrana que protege o nosso cérebro, nossa medula espinhal, etc. Aí a poliomielite, ela vai lá também, ela entra nessa membrana que a gente tem de proteção, é ali que ela se aloja ou ela perfura isso e vai mais longe? Ela vai um pouquinho além, ela passa essa membrana pela circulação sanguínea. Danadinha, né? Doutor? É bem infeccioso esse vírus. E cai bem na região de uma parte da nossa medula que é responsável pela parte de movimentação. Por isso dos sintomas que ele apresenta. É um vírus, não é nem bactéria nem fungo, é um vírus. Esse é um vírus. Um vírus específico. Perfeito. Agora ele vai lá, portanto vírus, corrente sanguínea, etc. O que ele faz? Ele se multiplica, o que ele vai fazer? Só uma inflamaçãozinha ou ele pode trazer grandes consequências? Essa inflamação, por ser um local muito delicado, causa uma destruição de um tecido que é fundamental para controlar a nossa movimentação. Por isso, quando a gente é acometido por essa doença, na parte mais grave dela, nas formas mais graves dela, a gente pode apresentar um quadro que a gente chama de paralisia flácida, ou seja, uma perda de movimentos e uma perda de reflexo, principalmente nos nossos membros inferiores. Agora, doutor, é uma doença de gente grande ou também todas as idades? É importante a gente falar sobre isso, ela é preferencialmente de pessoas pequenas. Por quê? Porque não tiveram contato com o vírus, né? De 0 a 5, 6 anos. Mas a gente pode ter acometimento de pessoas adultas também, quando não vacinados. Então, caso emblemático, Franklin Delano Roosevelt, presidente norte-americano, desenvolveu poliomielite com seus 20 e poucos, 30 anos. Entendi. Antes, quando ele estava concorrendo ao Senado. E foi um dos precursores do incentivo à nossa vacinação. Eu lembro que quando a gente é pequeno, doutor, você tem aquela quantidade de vacinas, de sarampo, de rubéola, disso e aquilo. A gente recebe também essa vacina da poliomielite, não? Eu sou um baita de um fã das vacinas. Eu acho que são coisas que mudaram a mortalidade infantil, não só no Brasil, como no mundo. A gente sim recebe. É por isso que foi o grande fator de ter
praticamente erradicado essa doença, né? O vírus selvagem quase não circula no mundo, só 3 países que ainda apresentam circulação, Afeganistão, Nigéria e Paquistão. Então, a vacinação, aquela Zé Gotinha antigamente, hoje em dia a vacina intramuscular, apresentaram uma grande mudança do paradigma dessa doença no Brasil. O Brasil tem ou não tem, ou está assim diminuindo por causa da eficácia do processo de vacinação, doutor? O último caso que a gente tem registrado no Brasil foi em 89, graças a Deus. Nossa. Desde 94, as Américas ganharam o selo da Organização Mundial de Saúde de erradicação da doença. Atualmente, devido a alguns problemas geopolíticos na fronteira com a Venezuela, a gente tem tido alguns casinhos, mas não do vírus selvagem. São de pessoas que não foram vacinadas, algumas outras coisinhas assim, mas nada tão alarmante. Mas a nossa vigilância tem que ser muito importante para a gente manter esse bloqueio vacinal da doença. Vamos reforçar o processo de contágio, ou seja, é uma tosse, vias aéreas, alimentos mal lavados, o senhor falou? A principal via de contágio é oral fecal, ou seja, o contato com alimentos que são contaminados com fezes infectadas. Então, falta de higiene pessoal, falta de saneamento básico, não lavar as mãos, mas também por gotículas de saliva você pode ter essa transmissão dessa doença. É importante a gente falar que a infecção pelo vírus da polio não necessariamente significa que você vai ter a poliomielite, tá? Em 95% dos casos da infecção pelo vírus da polio, você pode ter só um mal-estar, uma diarreia ou até mesmo não ter nada. Porque o nosso sistema imunológico de defesa, ele vai tratar de erradicar, isolar esse vírus. Então, uma diarreia, uma febre, uma dorzinha no corpo, isso pode acontecer. 5%... Ele vai tirar ou vai ficar lá incubadinho esperando o oportuno? Não, ele consegue eliminar esse vírus. Em 4, 5% dos casos, você vai ter um quadro mais brando, até mesmo uma meningite, como a gente teve a oportunidade de conversar outro dia. Somente 1% desses casos do contato com o vírus da polio que você vai adquirir essa forma mais grave, que é a poliomielite. Mas aí, porque o sistema imunológico está baixo, a pessoa é uma criança ainda que não está formada. Exatamente, tem a ver com a virulência, tem a ver com a questão da imunidade, tem a ver com a idade, tudo isso leva em consideração. Essa poliomielite não tratada, doutor, ela pode levar pessoas a óbito também? Sim, a depender da gravidade dos sintomas, pela paralisia muscular que ela causa, ela pode acometer desde uma musculatura da perna, causando um déficit de locomoção, até mesmo musculaturas mais nobres, como a musculatura da respiração, da deglutição, podendo sim causar morte se não for tratada adequadamente. Agora, doutor, a pessoa que já tem um sistema imunológico debilitado, né? Por outras situações, enfim, ela está mais propensa aí, o corpo está mais propenso a desenvolver a poliomielite? Sempre que a gente perde as nossas defesas, a gente fica mais propenso a ter essas infecções. Então, dessa maneira, sim, a gente fica sim mais propenso a desenvolver essas doenças, com a nossa imunidade um pouco mais baixa. O senhor falou que é orofecal. Isso. Agora, por exemplo, assim, um animal pode ser hospedeiro disso? Ou seja, um gato, um cachorro que está muito próximo, está dentro de casa do ser humano? Diferentemente de algumas outras doenças, por exemplo, toxoplasmose, algumas outras infecções, ela tem mais um ciclo do hospedeiro definitivo como o homem. A gente tem mais, é mais o contato homem com homem que a gente tem essa transmissão. Então, dessa vez, a gente não pode colocar a culpa nos animaizinhos. Agora, tem alguma período... Claro, graças a Deus, o Brasil tá vacinado, né? O Brasil, com tantos problemas que a gente tem, pelo menos da poliomielite, está vacinado, né? Perfeito. Agora, eu não tenho certeza que eu tomei. Eu posso chegar num posto, olha, eu não tenho certeza, ou eu quero mais uma dose, ou basta uma dose única, ou é daquele tipo de todos os anos tem que tomar. Perfeito. A vacinação da poliomielite, ela mudou em 2016. Antigamente era aquela gotinha que a gente recebia, famosas campanhas do Zé Gotinha, certo, que todo mundo conhece. Desde 2016 ela tem um outro padrão, é uma injeção intramuscular, por quê? Porque é uma vacina mais branda, assim, mais branda no sentido de não causar tantas reações para quem toma. Então a gente toma 2 doses na infância e a partir dos 5 anos faz reforço por aquelas gotinhas, como adulto, dos 5 anos. Com 2 reforços, 4, 5 anos a gente faz uns reforços. Aí, 4, 5 anos, termina isso? Eu estou protegido? Teoricamente você está protegido, mas se você for viajar para áreas endêmicas, ou se não tiver uma vacinação confirmada, a gente faz mais uma vez um reforço dessa vacina. No Brasil não tem as áreas endêmicas, não? Não, o Brasil está fora. A área endêmica atualmente Nigéria, Paquistão e Afeganistão, com alguns casos descritos de vírus selvagem. Nigéria, Paquistão e Afeganistão. Mas não são países assim que a gente geralmente coloca no roteiro, né? É verdade. Não é muito comum esse roteiro, doutor. Eu quero comentar ao senhor, assim, porque o senhor também trouxe algumas fotos para mostrar para quem está em casa aí, doutor. Vamos conhecer, então... Esse é o famoso, doutor? Esse é o famoso vírus da polio. Oh, meu Jesus, espero que ele está vivo aí, doutor, né? A gente tem que deixar ele bem quietinho, bem bloqueado, para ele não voltar a circular. E aí, doutor, assim, ele se multiplica. Isso claro, é microscópico a coisa, né? Isso aqui é um tamanho ampliado do vírus aí. Perfeito, um vírus muito, muito ampliado via microscopia eletrônica.
E esse vírus ele vai se alojar no corno anterior da medula espinhal e vai se proliferar, causando toda a inflamação e toda a lesão. Ele vai ultrapassar a membrana aí que a gente tem da meninge, Vem pela nossa boca, passa a barreira do intestino, cai na nossa corrente sanguínea, passa a membrana das meninges, entra na medula e causa inflamação. Mas assim, doutor, assim, quando ele vai no estômago também? Sim, vai, porque ele o sistema vem por digestivo, ali. né? É o caminho de ali, entrada. o próprio ácido clorídrico, o suco gástrico, não elimina, doutor? Não Na grande maioria das pessoas, você consegue ter uma eliminação completa desse vírus, Porque você não tem sintoma nenhum. A sua defesa, ela segura a entrada desse vírus. Em algumas pessoas, por fatores de imunidade mais baixa, de algum comprometimento, algum outro fator de saúde, ele acaba transpondo essa barreira. Mas assim, ele transpõe, eu estou falando do estômago, porque geralmente tem o intestino, tem aquelas úlceras, etc. A pessoa tem refluxo, tem um H. pylori, etc. Tem uma esofagite erosiva, etc. Então ali já tem uns buraquinhos propícios. Então aí ele vai entrar... Qualquer agressão ao nosso sistema digestório, seja o intestino, seja o estômago, pode facilitar essa entrada do vírus, sim. Entendi. Mais uma foto aí, então esse é o bichinho para você conhecer, viu? Olha só o Zé Gotinha. Aqui foi o grande divisor de águas que a gente teve em relação ao controle da poliomielite, da paralisia infantil. Uma gotinha antiga entrou no calendário vacinal da gente e veio para ficar, veio para resolver essa situação que causava tanto transtorno para a gente. É obrigatório, doutor? Ou seja, está no calendário de vacinas, é obrigatório esse tipo de vacina? Ele está no calendário para todas as crianças, é fornecido pela rede básica, pela rede pública de saúde, pela rede particular. A gente recomenda fortemente que a gente vacine nossas crianças. Então, ou seja, os pais e as mães estão acompanhando assim, criança recém-nascida, criança pequena, não espera as campanhas, pode pedir já. Não, deve ser vacinada. Essas crianças têm que ser vacinadas, elas têm que manter o controle. A gente tem que manter essa doença sob controle. A gente não pode deixar doenças que já estavam erradicadas voltarem por conta de mitos, por conta de estigmas de vacinação. Entendi. A vacina é segura. Agora, o senhor falou isso aqui, é esse método da gotinha ou aquela vacinazinha que a gente recebe no braço, no bumbum? A gente tem dois tipos de vacina contra a poliomielite, né? Essa mais famosa que todo mundo Essa conhece, continua, a CEI, que é de gotinha. Aí tem a vacina tipo Salk, que é intramuscular. Desde 2016, todo mundo conhecia o Zé Gotinha. Desde 2016 a gente opta pela intramuscular quando a criança é um pouquinho menor e as gotinhas quando nos reforços, quando as crianças são maiores já. Então, quando maior gotinha. Isso, exatamente. Mas não devia ser o contrário, a criança resiste mais assim à vacina, agulhadinha, etc. Ali, coitadinha, vai sofrer mais. Essa pergunta é muito interessante. A gotinha, ela é feita por um vírus vivo atenuado, é um vírus que é mais enfraquecido. Então, eu deixava o vírus um pouquinho mais fraco e o nosso próprio organismo faz uma imunidade contra a doença. O que acontece? Pessoas muito pequenas, com baixo peso, às vezes com uma imunidade mais baixa, existia um risco teórico dessa criança contrair a poliomielite pela vacina. Entendi. Foi por isso que a gente transferiu para a vacina com vírus inativado, que é a vacina intramuscular. Por isso dessa mudança. Então, depois dos 5 anos, então, não precisa tomar outra dose e a pessoa está segura. Vai fazer, a não ser que vá viajar para endêmico e você não tem comprovação da sua vacinação correta. Olha que interessante, gente. Poliomielite, né? Por que cinzenta, doutor? Ou seja, o significado do nome, ok. Mas assim, deixa a área lesada cinzenta ou não? Essa é uma questão de denominação que a gente tem. A microscópio. O que é essa foto aí? O que é essa foto? Essa foto demonstra um corte. Não é uma maçã cortada não, né? Parece, mas é um corte axial da nossa medula. Quando a gente faz cortado aqui no meio, a gente vê aqui um nervo e aqui a nossa medula. A gente está demonstrando aqui a área que esse vírus acomete preferencialmente, que é o polo anterior da medula, onde estão nossos neurônios motores. Aonde aí, doutor? Nessa região aqui. Nessa região anterior. Por isso mais cinzenta aqui. A cinzenta é nessa região onde a gente tem os neurônios aqui. Tá? Por que cinzenta? Você me fez essa pergunta, porque é onde a gente tem os neurônios. A parte branca, a gente divide o sistema nervoso em substância branca e cinzenta. A substância branca é onde a gente tem mielina, que é mais vias, e a substância cinzenta é onde a gente tem mais neurônios. Fica mais por isso a gente fala assim, a massa cinzenta do cérebro. Exato, né? Perfeitamente. Olha só, então é nessa região onde ele vai, ele tá alojado aonde? Se tivesse... Nesses gânglios motores aqui que a gente consegue ver. Pode colocar a mão aí, doutor. Perfeito, o que é o gânglio motor. Tá, a gente consegue ver aqui, ela acomete essa região, Nossa. prejudicando a informação que vem do nosso cérebro para fazer a movimentação. Nessa comunicação. Por isso paralisia? Exatamente. Vai paralisando aí os movimentos? Como a gente não tem esse controle, você não tem um comando para o músculo fazer a ação e ele fica paralisado. O fato de esse músculo, ela pode também passar por um outro tipo, ou seja, ela pode paralisar os membros inferiores todos, ou seja... Preferencialmente ela acomete os membros inferiores, mas ela pode acometer qualquer músculo do corpo.
tá? Dependendo da gravidade, da intensidade dessa infecção. Há casos que acometem a musculatura da respiração, da deglutição, são casos bem mais graves. Ela pode migrar para o cérebro, doutor? Quando ela circula no cérebro, dá um quadro mais de meningite, Ok. não tanto de destruição propriamente dita do encéfalo. Entendi. Olha só, gente. Então, isso aqui é como se a pessoa tivesse um corte no meio, como se eu tivesse um corte aqui no meio. Aí a gente vê só o lado da medula. Aqui seria o centro aí, doutor? O centro e aqui é o nervo. Tá. E aí, então, ela vai se alojar aqui e vai No gânglio paralisando. motor e paralisando, diminuindo o comando para os músculos. Olha que interessante, gente. Poliomielite, ou seja, o Brasil, graças a Deus, assim, erradicou isso, mas é bom sempre a gente trazer informação, porque num descuido, no descaso e principalmente, assim, você que tem um filho pequeno, filha pequena, já vacinou, já buscou esse tipo de tratamento, assim, é meio que obrigatório. Acho que as vacinas deviam se entrar num quadro não só de calendário, mas obrigatoriedade. Os pais que não vacinaram, acho que deviam ter um puxãozinho de orelha, porque não é a saúde deles, eles já foram vacinados, mas os filhos, né? Então, para não desenvolver esse quadro assim. Doutor Júlio, por favor, entre em nossa salinha aqui, doutor. Falamos sobre poliomielite, essa doença aí que afeta principalmente a nossa medula espinhal, que leva à paralisia. Nós terminamos o bloco passado falando sobre a importância dessa vacinação, doutor. Ou seja, eu volto a perguntar para o senhor. O pai, a mãe, a criança pequena vai matricular naquela creche, naquele centro de educação infantil, enfim. Esse centro exige como processo de matrícula essa carteirinha de vacinação? É uma tendência atual das creches, principalmente as públicas, exigirem, né, avaliarem a carteira de vacinação para saber se está tudo bem, se é para proteger não só aquela criança das doenças, como toda a comunidade. É muito importante essa parte de fazer o bloqueio vacinal dessas crianças. Então, é fundamental a gente vacinar nossos filhos. Agora, existe uma contraindicação de vacina? Por exemplo, essa criança não pode ser vacinada, essa pessoa não pode. Existe contraindicação de vacina, doutor? Então, a vacina oral contra a polio, aquela gotinha, por ser um vírus vivo atenuado, ela tinha algumas contraindicações. Pacientes grávidas, pacientes com algum grau de deficiência imunológica. A partir do momento que a gente já trocou essa vacina para vacina de vírus inativado, ou seja, não tem vírus ali, né, são só partículas virais que causam a imunidade, as contraindicações seriam as reações alérgicas, algum componente, mas elas são muito seguras, tá? Entendi. Vale muito a pena a gente vacinar. Eu lembro quando o senhor esteve aqui falando de meningite, eu fiz a seguinte pergunta. Uma pessoa que está grávida, a mulher que está grávida, esperando o neném, se ela contrai a meningite, pode passar para o filho? Essa mesma pergunta, trocando a doença. Uma pessoa que está grávida, né, pode ter poliomielite e passar para o filho, para o feto? Não? A forma de contágio é via oral fecal, então a gente tem que ter todo um cuidado com as secreções, com os fâneres, com os dejetos dessas pacientes, né? Com a higiene pessoal, com o saneamento básico para evitar esse tipo de contato. Geralmente a gente isola um pouquinho para não, até o período de transmissibilidade um pouquinho maior. O senhor citou o caso do Roosevelt, né? Isso. Mas assim, doutor, mas assim, a pessoa com maior idade, já com a juventude acumulada, melhor dizendo assim, o sistema imunológico tende também a enfraquecer. Pode também, há casos de senilidade com poliomielite? Esses casos que podem acontecer são em pessoas não vacinadas. A imunidade decorrente da vacina ela é duradoura para toda a vida. Tá? Então, assim, né, não é para isso acontecer, a não ser que você não tenha sido vacinada na tua infância. Mas se de repente a pessoa tem dúvida, doutor, será que eu fui, será que eu não fui, etc., faz mal receber uma segunda dose caso eu não tenha certeza de que eu recebi a primeira? Na dúvida, no desconhecimento dessa imunização, vale a pena você fazer a dose de reforço, sim, se você não tiver nenhuma contraindicação. Não vai prejudicar? Não vai te prejudicar muito, pelo contrário, vai te trazer uma proteção. Ok, olha que interessante. Temos perguntas, diretor? Temos perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, as pessoas querem participar. O nosso amigo Daniel Lucas, bom dia, Daniel, que Deus te abençoe, obrigado pela participação. Daniel, que é de Itamonte, Minas Gerais. Tenho encurtamento na perna esquerda por causa da polio. Sinto muita dor, gostaria de saber se tem cirurgia para fazer essa correção. Nosso amigo Daniel. Aqui a gente está falando das sequelas da poliomielite, né? Pelo esse ataque, esse acometimento dessa medula, a gente tem uma fraqueza muscular que vai gerando uma série de deformidades. E isso compromete a funcionalidade dos pacientes. E aí a gente pode lançar mão, sim, de cirurgias para corrigir, para alongar um tendão, para deixar a funcionalidade desses pacientes melhor, sim. Ô, doutor, é uma doença que se não for vacinada pode causar paralisia. Ok. Acometeu a paralisia, eu fazendo um tratamento, eu posso recuperar o movimento ou não? O tratamento é baseado em reabilitação. Tá? A partir do momento que a gente tem essa doença, não tem um remédio específico para a gente poder curar. Mas a gente trabalha com fisioterapia, terapia ocupacional para a gente recuperar a maior parte da nossa funcionalidade possível.
para evitar o grau de sequelas que a gente vai ter. Então, eu posso recuperar partes do movimento, eu posso... Sim, com reabilitação, a maioria dos pacientes consegue recuperar algum grau de funcionalidade. Se vai ter ou não ficar acometido com uma cadeira de rodas, se vai ter que usar algum tipo de apoio para andar, isso vai depender do grau de reabilitação que a gente conseguir fazer. Eu perco a sensibilidade mesmo nos membros inferiores paralisados ou não? Por ser preferencialmente uma doença dos neurônios motores, a sensibilidade está preservada nesses casos. Ok. É mais uma atrofia da musculatura, uma atrofia das articulações, uma perda de força, do que propriamente dito uma alteração de sensibilidade. Entendi. O Tiago Júnior, que é de São Paulo, capital. Bom dia, Tiago. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco aqui no Saúde e Fé. Como posso saber se estou propenso, né, a ter a síndrome pós-pólio? Tenho 56 anos e portador de poliomielite desde um ano de idade. É o nosso amigo Tiago, doutor. Muito interessante essa pergunta, Tiago. A síndrome pós-pólio é uma doença de diagnóstico de descrição muito recente. O agradecimento ao professor Akari da Escola Paulista de Medicina, que descreveu muito bem essa doença nos últimos anos. O que a gente viu? A gente tem a fase aguda da poliomielite, a gente tem uma febre junto com a paralisia, a gente passa por anos com o paciente com sequela até que ela se estabiliza. Alguns pacientes, a gente consegue ver isso hoje, porque é a história da doença, com 50 e poucos anos, eles têm uma nova perda de força. Entendi. Principalmente naquelas musculaturas que ele já tinha cometido. Perda de massa muscular. Isso a gente chama de síndrome pós-pólio. Por que ela acontece? É importante a gente conversar sobre isso. Quando você tem o dano ao neurônio, né, alguns neurônios morrem e não se recuperam. Os neurônios remanescentes, eles têm que fazer a função dos outros. Ok. Então, se a gente Trabalho em dobro. Exatamente. Se a gente gastar muito esses neurônios, eles acabam entrando em falência mais lá para frente. Isso a gente chama de síndrome pós-pólio. Então, ele perguntou como que ele pode fazer para saber se ele pode ter. É evitar esforços extenuantes, né? É maneirar, é poupar a musculatura. Mas você pode fazer academia, pode fazer exercício? Sob pode supervisão, nada de muita intensidade para a gente não gastar demais nossos neurônios. Ok. O Osmar Silva, de Taubaté, bem pertinho da gente aqui. Obrigado, Osmar. Deus te abençoe. Bom dia para você. Quem tem sequelas da poliomielite tem direito à aposentadoria por invalidez aí, doutor? Assim, tem alguma orientação Osmar, nesse sentido ou não? A resposta é depende do teu nível de acometimento. A polio é uma doença de multifacetas. Tem pacientes que têm uma vida totalmente normal, tem pacientes que estão restritos ao leito, restritos a uma cadeira de rodas. O que a gente recomenda é sempre passar por uma avaliação de algum perito para determinar qual tipo de benefício você pode ter ou não. Entendi. Muito boa pergunta. A Bruna de Luz, de Caraguatatuba, São Paulo. Obrigado, Bruna. Bom dia para você, minha querida. Quem sofre com SPP de fraqueza muscular corre o risco de algum dia, ao envelhecer, perder todos os movimentos? O que é SPP, doutor? SPP é a síndrome pós-pólio, como a gente havia descrito. Geralmente, ela acomete os músculos que já estavam prejudicados no momento anterior. Tá? Se ele teve um prejuízo muito grande lá atrás, ele pode envelhecer e causar um dano maior. Mas, geralmente, ele é limitado aos músculos que já estavam acometidos. A Zélia Cruz é aqui, a de Aparecida. Obrigado, Zélia. Deus te abençoe. Um bom dia para você. Por que quem tem pólio geralmente desenvolve hérnia de disco, doutor? Pelas alterações musculares que a gente tem, pela atrofia muscular, alterações de postura, isso propicia uma sobrecarga mecânica na nossa coluna, porque a gente não tem músculo para sustentar o nosso esqueleto, e acaba acarretando escoliose, hérnia de disco, artrose, bico de papagaio, todas essas outras alterações. E, ok, a pessoa foi detectada com poliomielite, doutor, assim. Bom, vou mais uma pergunta aqui. Eu vou falar do tratamento em si. Perfeito. A Dulce Margarida, de São Paulo, capital. Bom dia, dona Dulce. Mandou uma pergunta aqui, boa. Minha sogra teve poliomielite aos 18 anos, hoje está com 56, não tem movimento de braço e anda bem pouco. Ela também tem bico de papagaio e esses dias está passando muito mal. Sente o corpo todo formigar e chega a evacuar. Pode ser pós-pólio? Pergunta a nossa amiga Dulce, preocupada com a sogra dela, doutor. Então, a gente tem uma paciente que teve poliomielite aos 18 anos e 40 anos após, 30, 40 anos após, ela voltou a ter sintomas. Isso pode configurar uma síndrome pós-pólio. Ela geralmente se caracteriza por uma perda de força, uma fraqueza, uma redução de velocidade do movimento que você conseguia fazer antes. Assim, eu conseguia andar 100 metros, agora eu não estou conseguindo andar. É sempre bom a gente ficar atento que existem inúmeros diagnósticos diferenciais. Ela pode ter algum quadro diarreico, pode ter alguma outra infecção que pode piorar esses movimentos dela. O importante é a gente fazer um acompanhamento para ver como é que isso vai ficar. Ok, a pessoa foi diagnosticada, tem poliomielite, etc. O tratamento é só fisioterapeuta ou de repente tem algum medicamento que a pessoa tem que usar? Como é que é? Perfeito. Em relação aos medicamentos, não tem nenhum remédio que a gente consiga fazer para evitar esse acometimento. Mas, em compensação, as terapias de reabilitação, hidroterapia, fisioterapia,
elas ajudam muito nessa readaptação do indivíduo. Né? Ele tem que reaprender, reutilizar os músculos de uma maneira mais efetiva. Então, assim, é fundamental essa equipe multidisciplinar para a gente fazer essa reabilitação desse doente. Mas eu tenho, o tratamento, mas o vírus está lá. Perfeito. Ele está lá na medula, eu tenho que tirá-lo de lá. Né? O nosso próprio corpo se organiza para poder matar esse vírus. O problema é que quando a gente consegue deter essa infecção, ele já causou muita lesão. Ok, já causou, inclusive, Mas talvez alguma paralisia. irreversível, Né? exato. Mas assim, depois com tratamento, com medicamento, etc, ele pode, o corpo vai eliminar. Elimina e ele fica lá quietinho. Não tem mais chance de você se reinfectar por ele. É importante falar da síndrome pós-pólio, que todo mundo me pergunta aqui. Ela não é uma reinfecção pelo vírus. O seu corpo já adquiriu essa imunidade. Ela é uma piora da movimentação pelo próprio desuso, não é uma nova infecção. Entendi. Gente, uma coisa boa é que o Brasil não tem mais isso. Graças a Deus foi retirado, graças ao sucesso, à eficácia de todo o processo de vacina. Então é importante que todos os pais com crianças pequenas procurem se vacinar da poliomielite. Ou seja, eu vacinei, mas o filho do vizinho, se não foi, cobra dele também, ajuda, porque se o meu não tem, se o outro tem, então tem que fazer esse processo, viu, gente? Hoje o assunto foi poliomielite. Quantas informações valiosíssimas, gente. Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Júlio César Pereira, nosso médico neurologista. Quem quiser entrar em contato, minha gente, vale a pena, 0 operadora 11 4193 4712 ou 11 94783 6537, né? Doutor Júlio, eu queria imensamente agradecer. Eu lhe dei a canequinha outra vez, né? Tá usando, tá tomando a vida? Tá lá no consultório. Tá lá no consultório? Exato. Muito obrigado, doutor. É sempre um prazer ajudar. O prazer é nosso receber o senhor. Se volte sempre aqui, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado de coração, viu? Que Deus o abençoe. Parabéns pelas pesquisas aí, viu, gente? Obrigado.